Aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia da palavra, na primeira leitura de hoje, que nós ouvimos da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, qual que era o problema dessa comunidade? Eles estavam com uma preocupação muito grande com a volta de Jesus, uma preocupação excessiva. E por eles estarem com essa preocupação tão grande, eles deixavam de fazer outras coisas, ficavam somente com essa obsessão pela volta de Jesus. E aí nós temos que entender o seguinte: eles queriam cravar, olha, Jesus Cristo vai voltar em tal dia. E é uma coisa que nós nunca vamos conseguir saber. Não adianta eu querer saber quando que Jesus irá voltar, que não existe uma data certa. E às vezes, de vez em quando, aparecem alguns aí, até mesmo nos dias de hoje, querendo marcar, olha, tal dia será o fim do mundo, nessa data. Nós não temos essa certeza. Mas ao mesmo tempo que nós não temos a certeza de que quando que Jesus irá voltar, um dia ele irá voltar. A data certa nós não sabemos. Então, o que acontecia ali na comunidade dos Tessalonicenses? Eles ficavam com essa preocupação excessiva. Tal dia Jesus Cristo irá voltar. E aí começavam a surgir alguns rumores, algumas notícias falsas, alguns que escreviam cartas em nome de Paulo, dizendo, olha, esse dia nosso Senhor irá voltar. E aí Paulo exorta a comunidade o seguinte: olha, não acrediteis em nenhum desses, pois nós não sabemos o dia em que Jesus Cristo irá voltar. E é assim conosco também, irmãos. Temos que ter um certo cuidado sobre aquilo que nós vamos colocando na nossa casa. Nem todas as notícias são verdadeiras. Então nós vimos que hoje se fala muito de fake news, né? Mas desde a época de Paulo já tinha essas notícias falsas, de pessoas que para amedrontar, para gerar medo, falavam, olha, se preparem porque esse dia aqui Jesus Cristo irá voltar. E até hoje esse dia não aconteceu. Mas o que nós temos que entender? Jesus Cristo irá voltar, sim. Quando? Nós não iremos saber. Só que essa volta de Jesus não é para nos gerar medo, mas é um encontro que nos liberta. Tem pessoas que às vezes têm medo dessa volta de Jesus, e aí fica com aqueles discursos apocalípticos para gerar medo na pessoa. Não, a volta de Jesus Cristo é libertação e não medo. O que nós temos que fazer então, enquanto Jesus Cristo não volta? Não podemos ter medo e nem querer saber quando. O que nós temos que
fazer? Estar preparados. E como que eu vou estar preparado para a volta de Jesus Cristo? Me mantendo firme na fé. Então essa tem que ser a minha preocupação. Não é quando Jesus irá voltar, mas que eu me mantenha firme na fé. Então é isso que nós temos que nos preocupar. E ao mesmo tempo, manter a minha união da fé que eu recebi. Todos nós aqui recebemos uma dimensão da fé. Alguém transmitiu a fé para cada um. Geralmente são os pais, ou às vezes o avô, a avó, ou um padrinho, ou um sacerdote. Alguém transmitiu a fé para você. É importante o quê? Eu não me desviar dessa fé. Porque diante de tantas doutrinas, diante de tantos ensinamentos, nós corremos o risco de, ao longo da nossa caminhada, nos desviar da fé. Isso que é preocupante. Então, em relação a quando Jesus Cristo irá voltar, essa não é a nossa maior preocupação. Mas sim que nós estejamos preparados, com uma fé firme e conservando a união na fé que eu recebi e não me desviando dela. E aí Jesus no Evangelho, ele tem ali um discurso muito rígido, duro com os mestres da lei e com os fariseus. O que aconteceu? Os mestres da lei e os fariseus, eles eram pessoas avarentas. Eles tinham uma preocupação excessiva com o dízimo. E eles se esqueciam de outras partes importantes da nossa vida, que é a justiça, a misericórdia para com os pobres, a fé em Deus, que é o mais importante. Claro que o dízimo ele é necessário, sim, mas ele não é o mais importante. E os fariseus e os mestres da lei ficavam com uma obsessão muito grande pelo dízimo. Então eles se preocupavam somente com o dízimo, mas deixavam a justiça de lado, não eram misericordiosos e não tinham uma fé, uma fidelidade convicta em Deus. Por isso que Jesus fala: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, que vocês se preocupam tanto com o dízimo e deixam a justiça, a misericórdia e a fidelidade de lado. A ponto de, o que os mestres da lei e os fariseus faziam? Quando a pessoa, ela não contribuía com o dízimo, eles castigavam a pessoa, castigavam sem dó e nem piedade, porque aquela pessoa não estava contribuindo com o dízimo. Mas ao mesmo tempo, se aquela pessoa ela estivesse prejudicando o irmão, se ela estivesse ofendendo a Deus, eles não se importavam com isso. Eles não iam lá e corrigiam o irmão. Então eles só corrigiam se a pessoa deixava de contribuir com o dízimo. Aí eles iam lá e faziam uma exortação. Agora, se você está fazendo mal, se você não está sendo injusto, se você está prejudicando o outro, eles não se importavam com isso. Por isso que Jesus fala o seguinte: olha, vocês se preocupam com as coisas pequenas e deixam as grandes de lado. Só que é um porém, né? Não é que por causa disso, agora eu vou parar de contribuir com o dízimo. Não é isso. Jesus fala: olha, vocês têm que cumprir as grandes coisas sem deixar de cumprir as pequenas. O dízimo é uma pequena parte da nossa vivência da fé, mas eu também tenho que cumprir as grandes, que é ser justo, ser uma pessoa misericordiosa, ser fiel a Deus. Então, amados irmãos, muitas vezes na nossa vida de fé, nós acabamos desprezando as grandes coisas de Deus e valorizamos somente as pequenas. Por isso que Jesus ele fala o seguinte no Evangelho: vocês peneiram o mosquito, mas vocês engolem o camelo. Quando Jesus fala isso, é realmente algo que muitas vezes nós vivemos na nossa dimensão de fé. Deixamos de lado aquilo que é as realidades mais importantes para focarmos nas realidades pequenas. Então o que é o importante para nós? É sermos pessoas justas, sermos misericordiosos, sermos fiéis a Deus, sermos verdadeiros, valores que são essenciais. E às vezes nós damos importância a coisas pequenas. Então, se a pessoa está contribuindo com o dízimo, se fulano de tal que roupa que está usando ou está deixando de usar, às vezes nós nos preocupamos com isso, com detalhes, enquanto o que é mais importante deixa de lado. Então essa atitude dos fariseus e os mestres da lei não pode acontecer conosco. Foquemos no que é mais importante, nas coisas essenciais. Essas outras têm a sua importância, mas eu não posso dar uma importância maior do que ela é. E aí Jesus, ele também faz uma
dirige uma palavra para os fariseus, mestres da lei, dizendo que eles são pessoas fingidas e mentirosas. Por que os fariseus e os mestres da lei são mentirosos e fingidos? Porque quando eles estavam em público, eles mostravam uma coisa. Dentro da casa deles, eles eram outras. E isso é algo que nós temos que entender o seguinte: o que eu sou na minha vida pública, eu tenho que também ser na minha vida particular lá na casa. Não adianta nada eu querer ser uma pessoa extremamente respeitada no ambiente externo, e aí dentro da minha casa eu brigo com todo mundo, não cumprimento ninguém, faço mal, resmungo, enfim, aí está tendo uma atitude farisaica. Quando nós temos essa separação. Não, o que eu sou para as pessoas, eu sou também quando ninguém está vendo, eu sou lá também na minha casa, mesmo ali diante dos meus defeitos. Então, é esse cuidado. E os fariseus, eles ostentavam uma santidade apenas externa. Então eles se preocupavam com o externo. O importante para eles é o seguinte: o meu externo está bem, as pessoas veem que eu sou santo, que eu sou uma pessoa boa, maravilhosa. Agora o que eu faço lá no meu interior, na minha casa, aí não importa. Não, não é isso. Nós não podemos ter essa separação, essa dicotomia. Não, o que eu sou diante das pessoas, eu sou também diante daqueles que são mais próximos. Ainda melhor, quanto mais a pessoa é próxima de mim, aí eu tenho que ser melhor para ela. Porque senão, tem muita gente que faz essa separação. Então, para os outros eu sou uma pessoa maravilhosa. Aí para quem eu sou perto, eu maltrato, eu resmungo com a pessoa, brigo. Não, essa separação não pode haver na nossa vida. E aí Jesus faz uma comparação interessante, que um copo e um prato que está limpo somente por fora, não serve para nada. Por exemplo, se você vai pegar um copo para ser usado, e se aquele copo só está belo por fora, mas por dentro ele está sujo, você vai tomar água naquele copo? Não. O que é mais importante? O copo por dentro estar limpo. Se uma pessoa chega para você e te dá um copo limpo por fora, muito belo, mas por dentro está sujo, você não vai tomar água assim. E é assim na nossa dimensão, da nossa relação com Deus. Não adianta nada nós termos uma beleza externa, mas por dentro nós estarmos totalmente sujos, corrompidos, com a consciência suja. Então, para nosso Senhor, o que interessa é a nossa limpeza, a nossa pureza interior. Isso é o mais importante. Então, não basta nós querermos parecer ser santos. Nós temos que ser santos por dentro. Então, se eu quero somente parecer santo, eu estou tendo a atitude dos fariseus, que é focar só no externo. Agora, quando eu realmente tenho uma consciência limpa e um coração limpo, que aí é o meu interior, aí sim eu estou sendo um santo de verdade. Quando nós olhamos a vida do Padre Donizete, nós podemos ver isso muito, muito nele. Se hoje nós chamamos ele se hoje ele é reconhecido como um beato, e se para nós ele já é um santo, por quê? Foi alguém que não teve essas atitudes. Ele não focou no externo, ele focou no essencial, que era o seu interior. Então ele foi um copo, não apenas belo por fora, foi um copo limpo por dentro. E por ele ser limpo por dentro, ele pôde dar a sua vida por tantos. E que seja assim também conosco, irmãos. Que nós possamos ser pessoas de uma consciência e de um coração limpo, e foquemos sempre naquilo que é essencial, para assim nós sermos santos, como nosso Senhor também é santo. Que assim seja a vida de vocês. Vocês que trouxeram água, algum objeto de devoção para ser abençoado, chaves, presente neste momento para a nossa bênção. A nossa proteção está no nome do Senhor. Senhor, Pai de bondade, fonte e origem de toda a vida, abençoai estas águas, chaves de veículos, objetos de devoção, terços, fotografias, carteiras, que esses vossos filhos nos apresentam. Concedei, Senhor, que por vossa misericórdia jorrem sobre suas vidas as águas vivas da vossa presença, a fim de que eles nos aproximemos cada vez mais de vós, com o coração puro, e sejais sempre livres de todos os perigos da alma e do corpo. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Voltemos o nosso olhar para a imagem do Beato Donizete. E assim vamos rezar pedindo a sua canonização. E ao mesmo tempo que apresente diante, pela intercessão dele, o seu pedido, aquilo que você deseja que seja alcançado pela intercessão do Beato Donizete. Ó Deus, que ornastes a vida do bem-aventurado Donizete Tavares de Lima, com amor à Igreja e a devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Adiutorium nostri nomine Domini, Domine qui saudio ratione meium, Dominus vobiscum, oremus Deus reversam tantum creaturas vista, presimo legem, et voluntatem tuam, et sapietia per Christus Domine nostro. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, mare semper. Amém. Viva o Beato Donizete! Viva o Beato Donizete!